Agora, a gente falando aqui de compra e aluguel, na visão de vocês, qual que é a vantagem investir, né, na compra de um imóvel e em comparação com o aluguel? Fernanda, eu acho que de investimento aqui eles vão entender mais do que porque aqui a gente está para falar pela Caixa do ponto de vista do programa habitacional. Mas eu volto um pouco até na sua pergunta anterior. Você falou de GPM, de Selic, aí nós temos INCC, nós temos vários índices. Essa é uma preocupação muito importante, porque no desenvolvimento do programa, pode ser que a Caixa tem talvez os melhores quadros funcionais de estatais em todo o Brasil. O Ministério das Cidades tem talvez os melhores servidores que desenvolveram isso. E é exatamente para poder simplificar. O que o Minha Casa Minha Vida traz que eu acho que talvez seja o maior sucesso de todos? Ele traz a previsibilidade. André e Paulo destacaram aqui em cada um desses itens. Tenta imaginar como que seria para cada um que fosse comprar casa Paulo ter que lidar com cada um desses dados. Nós conseguimos desenvolver um programa que ele traz previsibilidade, e aí, nesse sentido, a previsibilidade é uma vantagem ao adquirente. Ele tem uma parcela que a principal questão que ele tem que olhar é, sob a ótica da educação financeira, a escolha do melhor imóvel e como essa parcela vai caber dentro do orçamento dele com o futuro dele, com o futuro financeiro dele. Então, isso é um sucesso. Porque a partir do momento com premissas tão mais simples que a pessoa pode olhar sobre a ótica da sua própria vida, ela pode tomar essa decisão entre comprar ou não o seu próprio imóvel. E já digo, aí, sem medo de errar, se couber no bolso, não vejo nada melhor do que um programa Minha Casa Minha Vida do ponto de vista patrimonial, até de acréscimo patrimonial. Casa é sempre um dos maiores legados que nós podemos Uma deixar, segurança, é né? uma segurança. Mercado imobiliário está aí há milênios como talvez a vertente e a força motriz de toda e qualquer economia. Então, em um programa onde há um subsídio para que você consiga atingir esse sonho, então, seja, há alguém contribuindo com você. O que é subsídio? Subsídio, alguém está contribuindo para que você consiga realizar esse sonho. Então, eu acho que essa pergunta, se vale a pena alugar ou se vale a pena comprar, ela parte muito assim. Você se encaixa sob a ótica de conseguir comprar, e aí eu falando aqui especificamente do Minha Casa Minha Vida, sem entrar em grandes outros debates que tem aí de educação financeira sobre outros tipos de imóvel, classe média, classe alta, porque eu acho que aí a gente poderia passar a tarde toda, mas se encaixa no Minha Casa Minha Vida, eu falo sem medo de errar, se couber no seu orçamento, gente, procura e vai, porque é um sucesso. Se eu puder linkar a resposta do Tarso, que foi perfeita, com a pergunta da Fernanda, tentando me atrever aqui a fazer. A gente percebe que o nosso cliente ele troca o aluguel pela prestação praticamente o mesmo valor, com as condições do Minha Casa Minha Vida. O aluguel sobe a IGPM, como o André comentou, é o famoso índice do aluguel. A parcela da Caixa sobe a TR, que é muito, muito menor. Então, a troca, essa simples troca, se você paga um aluguel de R$ 500 e a sua prestação é R$ 500, depois de alguns anos, essa prestação teria subido por um índice muito maior do que o índice que sobe a parcela na Caixa. Então, a longo prazo, no mesmo preço de aluguel contra prestação, sem dúvida nenhuma, financeiramente, faz sentido. E a diferença, o aluguel, você não está compondo o patrimônio. A prestação, um pedacinho daquilo que você está pagando, um pedaço da parcela, mineiro, pedacinho, é juros, o restante é amortização. Ao final do financiamento, aquele é um imóvel que está constituído, é um patrimônio daquela família, e a gente sabe, isso transforma as famílias, para não falar de todo o adjacente. Boa parte dos nossos clientes saem de zona de risco, de eventualmente sem saneamento básico, a depender da localização. Então tem um indireto muito grande. A gente sabe, a gente não desenvolve projetos em regiões que não tem logística, que não tem transporte público, que não tem educação, que não tem é uma condição do Minha Casa Minha Vida. O imóvel tem que ser viável socialmente. Então a transformação é em vários ângulos, é uma transformação muito importante para as famílias. Eu acho muito importante vocês trazerem essa visão financeira, acho que muitos não têm, né, essa noção mesmo, né, de quando você está falando aí de juros, dos índices, como comparar isso a um aluguel, a uma compra. E especialmente no baixa renda, Paulo e o Tasso já elencaram todos os principais indicadores e tem um outro indicador ainda. Então, por baixa renda, não tenho dúvida que é um dos melhores investimentos que a família pode fazer. E você tem ainda a valorização do imóvel. Hoje, todos nós, tanto em Camp quanto Direcional e as demais empresas, nós atuamos nas melhores regiões de cada cidade, né? Então, nós atuamos aqui na zona sul, centro-sul de Belo Horizonte, nós atuamos no Tatuapé,
Santo Amaro, Vila Mariana, todas as melhores regiões de cada cidade. A região central do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste. Então, nós temos produtos muito bem localizados, todos nós. Então, tem um outro indicador que é muito legal para as famílias, quando elas forem comprar um apartamento, faz ali a média do metro quadrado. Quanto que ela está pagando na média do metro quadrado e vai ver quanto que vale o metro quadrado naquela região. Só nessa análise ele vai estar ganhando aí 20, 30, 40% de vantagem. Então, a perspectiva para ele valorizar o imóvel dele é muito grande. Então, para baixa renda hoje, o investimento, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a compra de um imóvel é sim um dos melhores investimentos.